Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vim fazer uma leitura e tô gravando um vídeo para uma cliente aqui minha, né? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês como que é o nosso atendimento. O método não é de adivinhação, é terapêutico, tá? Então, através desta oportunidade, nós temos aqui um momento de terapia envolvendo aqui o consulente, né? Então, primeiramente, eu coloco as 36 cartas na mesa, eu trabalho com a mesa real, e aí eu vou ver o pensamento da pessoa, né? Então, o pensamento aqui da nossa cliente está muito voltado aos desafios, envolvendo os recomeços, envolvendo algum filho, algum neto, e ela tendo que recomeçar, de renascer realmente pro trabalho dela, pro destino dela, e tá pedindo para que ela não fique parada nem estagnada, para que isso aconteça. O pensamento dela, dessa pessoa, está no aprendizado. Então, ela tendo que fazer alguns cortes aqui, num aprendizado que ela vem vivendo, de não querer as coisas no controle, para ontem, do jeito dela, como ela quer. E principalmente entender que ela tem que buscar sempre estar no equilíbrio de energias negativas e positivas também, tá? O futuro vem falar assim, que a espiritualidade está do lado dela. Espiritualidade que eu falo não envolve religião. Vem falando da fé como um caminho condutor, dizendo dos caminhos abertos para ela aqui, e que ela tem que ter muita astúcia, tá? E muita artimanha, muita sagacidade com algumas parcerias que talvez ela esteja vivendo, e essas parcerias parecem amigos, mas não são amigos, são pessoas até com uma certa invejinha, né? Para quando você sentir que tem essa energia da inveja, Kodosh. Então, vamos aqui ativar o Kodosh. Eu aprendi de falarmos o Kodosh 7 vezes. Então, Kodosh, 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 Adonai Tsebaioth. 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 Então, quando eu tô atendendo, eu já vou dando esses comandos, tá? Às vezes ativo o reiki e vamos seguindo aqui com o atendimento, tá? Eu acendi uma vela aqui branca, tá muito bem aspectada a chama, uma vela amarela. O que fica no passado para essa pessoa aqui? Como que as pessoas percebem ela, como que ela lida com a sociedade, as sementes do que ela plantou e o que ela colheu. Então, isso tá ficando aqui no passado. Por quê? Porque ela vem buscando agir com mais astúcia, né? Pensando mais nas parcerias que ela vem criando aqui e como que ela lida com essas situações. Outra situação que fica no passado são esses amigos de uma energia mais irracional, mais teimosa, mais primitiva, né? E também uma situação assim de aqueles amigos, aquela mesmice, tá parado ali, isso mudando, tá?
E ela partindo pro movimento, pra ação, para as coisas fluírem na vida dela. Então, isso no passado. O futuro vem falar para ela o seguinte: dela recomeçando, dela renascendo, trabalhando em casa realmente, né? Falando do movimento dela trabalhar para ela, com ela, no tempo dela. Falando de uma reconstrução aqui que foi um aprendizado, né? E que está sendo um aprendizado na vida dela, na vida dessa pessoa. Falando dos karmas, do destino dela, falando de felicidade com as mudanças que estão ocorrendo, que vão ocorrer. Na casa dessa moça, que é uma mulher, temos a carta que fala de ascensão, de evolução, de prosperidade, ancestralidade, que ela está no caminho certo de estudar, envolvendo aqui uma sabedoria que vem até de vidas passadas e que vai trazer mudanças relacionadas a sonhar, tá? Dela renascer, dela recomeçar, tá? Então tá muito intenso aqui essa notícia. Na linha do destino, vamos falar das cartas que saíram aqui. Então, muita atenção em ser astuta com parcerias, né? Com alianças que você vai firmar, como que você vai lidar com a sociedade. Uma finalização aqui do que te aborrece, do que te desgasta em relação à prosperidade e abundância, né? O seu trabalho você está no caminho certo, você está vivendo o seu destino, vai ter muita felicidade nos seus caminhos. Então, essas são a linha do destino. Fazendo o cruzamento das cartas, eu vejo assim, ação nesse reconstruir, de saber os seus valores, de criar a sua base, do seu aprendizado, você cortando aqui, às vezes, talvez uma reclamação, uma lamúria, né, em relação a aquilo que você acredita, né, de espiritualidade, você agradecendo muito mais do que pedindo. Alguns desafios em relação a um companheiro, talvez assim altos e baixos, mas que é para você insistir e persistir, né? O seu trabalho aqui, o trabalho dessa pessoa, muito realmente é ancestral. Ela é uma pessoa terapeuta, então ela está no caminho certo. Vem no caminho dessa pessoa iluminação, prosperidade, de todas as maneiras possíveis. Vem dinheiro nos caminhos dela, trazendo paz e harmonia, e principalmente em relação a esse companheiro, que é uma alma gêmea. Então, vem nos caminhos aí renascimento, recomeços. Existe magia aqui, né? Magia de inveja, mas eu vejo uma finalização disso. Mudanças em relação a sentimentos, a maneira como que essa pessoa ama, sendo mais suave, ela recebendo aqui as notícias de magia, né? De inveja, de baixa frequência. É uma pessoa que gosta de estudar, ela é muito voltada aos estudos. Os filhos estão muito bem aspectados, iluminados pela espiritualidade. Recomeça
em termos de ser mais astuta, de ser mais esperta, né? De ter mais sagacidade com algumas parcerias aqui. Essas parcerias trazem aprendizado, né? Alguns amigos aqui, ou seu mentor espiritual, falando da situação de confusões mentais, relacionada à família, a um homem aqui, né? Que não precisa ter dúvidas, é desnecessário isso, que está muito bem expectado. Trabalhar em casa é a sua chave, a sua escolha, né? É o seu caminho. Você tá correta de querer trabalhar em casa. E aí temos os temas aqui para serem abordados, né? Temos a casa, temos saúde, temos família, temos relacionamentos, temos prosperidade, trabalho, estudos, né? Filhos, mãe, pai. Temos as cartas, temas para serem destrinchadas aqui. Então, é mais ou menos assim que eu atendo, tá? Agora eu vou chamar ela no privado e falar para ela como que foi a leitura, perguntar para ela se ela deseja maior atenção na área do trabalho, por exemplo, ou na área da espiritualidade, ou dos filhos, ou das finanças, para poder orientá-la da melhor maneira possível. Gratidão pela oportunidade. Namastê.